5 marinheiros americanos estavam mortos, o navio ardia, e algures a 12 milhas náuticas de distância, o submarino iraniano que tinha ajudado a tornar tudo aquilo possível, continuava a navegar a 4 nós, como se nada tivesse acontecido. O capitão Harrison tinha sangue a escorrer pela testa, de onde o impacto o tinha atirado contra a consola de navegação. Não lhe tocou. Estava a olhar para o ecrã tático e já tinha tomado a sua decisão. Mas para perceber o que ele estava prestes a fazer, é preciso perceber o que tinha acabado de acontecer. Porque o que o Irão executou no Golfo de Omã não foi um ataque simples, foi uma armadilha, e funcionou quase na perfeição. E a única razão pela qual não funcionou completamente tem a ver com o que aconteceu nos 54 minutos que se seguiram. O USS Philippine Sea tinha estado a rastrear um submarino iraniano da classe Kilo durante 72 horas consecutivas, quando tudo começou a correr mal. O submarino, com a designação Natutar e o número de casco 901, operava de forma agressiva perto das rotas de navegação comercial, e a missão do Philippine Sea era direta: segui-lo, documentar o seu comportamento, manter contato sem deixar a situação escalar. A tripulação fazia exatamente isso, com paciência e precisão, lançando sonoboias, usando o sonar de casco, construindo aquilo a que chamam um padrão de comportamento, percebendo quando o TAR se movia, como se movia, para onde era provável que fosse a seguir. Pela manhã do dia em que tudo mudou, o rastreio era rigoroso. O submarino estava a 12 milhas náuticas a norte-nordeste, a navegar a 4 nós, provavelmente a preparar-se para esnorquelar. E o capitão Harrison e toda a sua equipa de comando tinham a atenção fixada nesse contacto. Estavam concentrados no submarino. Não estavam a vigiar a costa. Os iranianos tinham nos estado a observar durante 6 dias. A inteligência iraniana tinha acompanhado a perseguição do Philippine Sea ao TAR desde o início. Sabiam a sua posição. Sabiam seu rumo. Sabiam que a tripulação estava completamente focada no que estava debaixo de água. E usaram tudo isso para preparar algo que a Marinha dos Estados Unidos não tinha visto antes desta forma. O submarino não era a ameaça. O submarino era a isca, posicionado especificamente para atrair o Philippine Sea para o alcance de uma bateria de mísseis terrestre na costa de Makran, mantendo a atenção da tripulação debaixo de água, enquanto o verdadeiro ataque chegava de 60 quilômetros de distância. Às 11 horas e 19 minutos, um míssil de cruzeiro antinavio Nasr-1 saiu de uma posição de lançamento dissimulada na costa. O Nasr-1 não é uma arma sofisticada por nenhum critério. 350 kg de peso total, 130 kg de ogiva, guiagem inercial básica com um localizador de radar ativo para a fase terminal, alcance limitado a cerca de 35 km, mas é rápido. Mach 0,95, arrasar o mar. Concebido para voar suficientemente baixo para não aparecer no radar até estar perigosamente perto. O Philippine Sea operava a 31 quilômetros do ponto de lançamento, mesmo na margem do alcance do míssil, e o radar do navio não o detetou até as 11 horas e 21 minutos. Um momento, nada. No momento seguinte, uma ameaça subsônica em aproximação, com 72 segundos até ao impacto. O centro de informação de combate passou de concentrado a frenético em cerca de 3 segundos. Alarmes, autorização de disparo de armas, mísseis interceptores a lançar. O primeiro SM-2 saiu da sua célula às 11 horas e 23 minutos e chegou ao ponto de interseção projetado do Nasr-1 às 11 horas e 24 minutos. Mas o míssil já não estava lá. Tinha executado uma manobra terminal pré-programada. Uma inflexão que desviou a solução de interseção apenas o suficiente. O espoleto de proximidade detonou, mas o Nasr-1 estava fora do raio letal. O segundo SM-2, lançado 3 segundos depois do primeiro, ajustou-se à manobra do alvo, encurtou a distância e devia ter acertado, exceto que um fragmento da detonação do primeiro interceptor atingiu o cabeçote do localizador do segundo SM-2, em pleno voo, destruindo a sua guiagem. Caiu em trajetória balística e mergulhou inofensivamente a 2 quilômetros do navio. Esse tipo de coisa não acontece em simulações. Acontece em combate. 16 segundos para o impacto. O Phalanx abriu fogo e alguns projéteis acertaram.
O Nasser 1 oscilou e perdeu velocidade, mas não foi suficiente. Às 11 horas e 23 minutos, o míssil atingiu o Philippine Sea pelo lado de bombordo, entre a superestrutura proa e popa, e a ogiva de 130 kg detonou no contacto e abriu um buraco de 8 metros de largura no casco do cruzador. 5 marinheiros morreram antes de o fumo se dissipar. O primeiro marinheiro James Chin, 34 anos. O segundo marinheiro David Williams, 28 anos. A terceiro marinheiro Sarah Thompson, 25 anos. O marinheiro Michael Park, 22 anos. O marinheiro aprendiz Robert Jackson. 5 pessoas que tinham estado vivas 11 segundos antes. Mais 23 ficaram feridos. Condutas de combustível romperam-se e o fogo começou nos compartimentos adjacentes. Elementos estruturais cederam. A energia falhou em secções do navio. O Philippine Sea era um cruzador de 9.600 toneladas, com mais compartimentação e mais redundância do que um destroyer. Absorveu o impacto, manteve-se à tona e continuou a combater. Mas estava gravemente danificado, e 5 dos seus tripulantes tinham morrido. E o submarino que tinha ajudado a tornar tudo aquilo possível ainda estava lá fora. O capitão Harrison chegou ao centro de informação de combate às 11 horas e 25 minutos, com sangue na testa e uma única pergunta: estado. As respostas chegaram depressa. 5 mortos, 23 feridos, 6 em estado crítico. Incêndios em 3 compartimentos, inundação em 2. Propulsão reduzida, mas funcional. Sistemas de armas intactos. O navio ainda podia combater. Ele já tinha decidido que ia combater. O TAR continuava a navegar a 4 nós, a 12 milhas náuticas de distância, e de acordo com as regras de empenhamento que tinham evoluído ao longo de meses de confrontação naquele teatro de operações, um submarino iraniano que participava num ataque coordenado era um alvo legítimo, independentemente de ter ou não disparado a arma que atingiu o seu navio. Às 11 horas e 27 minutos, Harrison ordenou a autorização de disparo. O helicóptero Seahawk SH-60R, que tinha estado a rastrear o TAR durante horas, já estava no ar e já tinha uma solução de controlo de fogo sólida. Às 11 horas e 32 minutos, o primeiro torpedo ligeiro Mark 54 caiu na água a 600 metros da posição estimada do submarino. O TAR ouviu-o imediatamente. O comandante do submarino, Hassan Rezaei, veterano de 20 anos da marinha iraniana, ordenou o lançamento de contramedidas e levou o barco a fundo, tentando usar as camadas térmicas da água para mascarar a assinatura acústica. O Mark 54 não se importou. O seu localizador consegue distinguir entre contramedidas e um submarino real, e a sua lógica de perseguição consegue seguir um alvo através de manobras evasivas. Às 11 horas e 35 minutos, adquiriu o TAR, e às 11 horas e 36 minutos, detonou contra o casco do submarino no compartimento do motor. A ogiva de 44 kg rompeu o casco resistente. A água do mar inundou o interior, e a propulsão falhou imediatamente. Rezaei ordenou o sopro de emergência, ar comprimido a forçar a saída de água dos tanques de lastro numa última tentativa de alcançar a superfície. Funcionou parcialmente. O TAR emergiu à superfície às 11 horas e 38 minutos, com a popa já debaixo de água, e a proa a erguer-se num ângulo que tornava óbvio que não ia aguentar. Os sobreviventes começaram a abandonar o navio. O Seahawk circulou em cima e observou. Pelo direito internacional, não se dispara sobre sobreviventes na água. O empenhamento tinha terminado. 31 marinheiros iranianos foram retirados do Golfo de Omã ao longo das horas seguintes. 23 não foram. O TAR assentou no fundo a 340 metros de profundidade. Demasiado fundo para recuperar, demasiado perto para ser esquecido. Mas Harrison não tinha terminado. Às 11 horas e 31 minutos, enquanto o torpedo ainda caçava, transmitiu para a 5ª Frota. Philippine Sea atingido por Nasser, um da costa de Makran. 5 mortos, 23 feridos. Submarino atingido. A solicitar autorização de ataque sobre o local de lançamento. O vice-almirante Santos recebeu o relatório às 11 horas e 34 minutos e enfrentou uma decisão que sabia que seria estudada durante anos. O Philippine Sea acabava de afundar um submarino iraniano.
O primeiro submarino perdido em combate desde a Segunda Guerra Mundial. Acrescentar um ataque ao território continental por cima disso era uma escalada significativa. Mas 5 americanos estavam mortos, e o Irão tinha disparado primeiro. E se uma emboscada coordenada com submarino e bateria costeira ficasse completamente sem resposta, a lógica era simples e brutal: fariam de novo. Às 11h42, ela autorizou o ataque. O pacote de alvos era focado e deliberado. A bateria Nasser-1 que tinha disparado o míssil, uma estação de radar costeira que tinha fornecido dados de pontaria e uma instalação naval dos guardas da Revolução que os serviços de informação avaliaram ter coordenado toda a operação. Às 11h47, o destroyer de mísseis guiados USS Chung-Hun lançou 8 Tomahawks. O USS Mustin acrescentou mais 4 às 11h49. 12 mísseis, 3 alvos. Às 12h17, 54 minutos depois de o Nasr-1 ter atingido o Philippine Sea, o primeiro Tomahawk acertou. Os veículos de lançamento, a unidade de radar, o veículo de comando, desaparecidos numa janela de 15 segundos. A estação de radar costeira que tinha observado o Philippine Sea, que tinha alimentado com dados de pontaria o míssil que matou 5 marinheiros, deixou de existir. A instalação dos guardas da Revolução que tinha planeado a armadilha, onde os oficiais que posicionaram o submarino e ordenaram o lançamento trabalhavam naquela manhã, recebeu 4 mísseis. A análise pós-ataque confirmou que era o centro de comando que coordenou a operação. Os oficiais que a planearam estavam lá dentro. Já não estavam. 54 minutos desde o impacto do míssil até a eliminação completa de toda a infraestrutura que tornou o ataque possível. O Irão levou o caso a uma sessão de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas e acusou os Estados Unidos de pirataria. Os EEA divulgaram as trajetórias de radar do lançamento do Nasr-1, interseções de comunicações que provavam que o submarino fazia parte da operação coordenada, e fotografias dos danos no Philippine Sea. A Rússia vetou qualquer resolução. A China absteve-se. A sessão terminou sem ação, e a aritmética militar permaneceu o que era. O Irão tinha acertado um golpe, matado 5 americanos, danificado um cruzador, e em troca perdeu um submarino, 3 instalações, algures entre 60 e 100 militares, e toda a capacidade de defesa costeira no setor de Makran. Os submarinos da classe Kilo estão entre os ativos navais mais valiosos do Irão, levando anos a construir e décadas a tripular adequadamente. Trocar um por um buraco no casco de um navio que foi reparado em 4 meses não era um cálculo que funcionasse a favor de Teherão. A tática da isca com submarino não voltou a ser repetida. E o Philippine Sea regressou da doca seca ao fim de 4 meses com defesas de curto alcance melhoradas e novos sensores, especificamente concebidos para detectar mísseis pequenos e rápidos provenientes de ângulos inesperados. Exatamente o tipo de ameaça que matou 5 dos seus tripulantes numa manhã de inverno no Golfo de Omã. Os 5 marinheiros que morreram foram enterrados com honras militares completas. Os seus nomes juntaram-se a uma lista que continuava a crescer num conflito sem declaração formal, sem fim claro e com baixas muito reais de ambos os lados. Os destroços do Tar jazem no fundo do Golfo de Omã, a 340 metros de profundidade. 23 marinheiros iranianos ainda estão lá dentro. Nenhuma das marinhas foi recuperá-lo. Há coisas que ficam simplesmente onde caem. O que aquele dia provou foi algo que nenhum dos lados tinha compreendido completamente antes. A doutrina de resposta americana não tem como alvo apenas a arma que disparou. Tem como alvo a operação, o submarino, a bateria costeira, a estação de radar, o centro de comando, os planeadores que estavam lá dentro. Constrói um ataque coordenado e toda a arquitetura desse ataque é destruída. E é destruída em 54 minutos. Essa velocidade, essa abrangência, essa disposição de seguir a cadeia de responsabilidade até a sua origem. É por isso que os navios americanos continuam a operar no Golfo. E é por isso que os comandantes iranianos pensam muito cuidadosamente antes de dar a ordem para disparar. Fica a questão que talvez não tenha uma resposta fácil.
Quando um Estado responde a um ataque destruindo não só a arma, mas todos os que a planearam, onde é que a legítima defesa termina e a escalada começa? É uma linha que cada geração acaba por ter de traçar de novo.